Olá, sou Eleni Fagundes e esse é o podcast Leituras do Mundo, Educação e Vida, que tem uma ideia de falar sobre vários temas que nos ajudarão a refletir sobre nossa vida e a educação que queremos para transformar esse mundo. E hoje lançamos a nossa Jornada da Resiliência, que ocorrerá em 5 capítulos. Conversaremos com o Dr. Jorge Barbosa, especialista em comportamentos resilientes. Neste encontro, escolhemos falar sobre autoestima e autoconfiança. Olá, estamos aqui com o professor Jorge Barbosa, uma grande alegria, que é um excelente pedagogo, que é também uma pessoa que está presidente da Sociedade Brasileira de Resiliência. E se tem pessoa aprofundada na resiliência séria, na resiliência para você de fato construir estratégias para resolver ou para tentar superar as dificuldades, acho que não tem pessoa mais compatível para falar, mais competente para falar que o senhor Jorge Barbosa. E hoje, nessa conversa entre nós vamos estar falando sobre os comportamentos resilientes. É tão importante porque a gente precisa construir, precisa aprender, né, para que a gente possa ir construindo esse comportamento internamente. E um dos comportamentos resilientes que a gente vai começar falando com o Dr. Jorge Barbosa é a questão do autocontrole. O que é esse comportamento? Nós sabemos, doutor Jorge, que temos 8 áreas da resiliência, né? 8 comportamentos, vamos dizer assim, resiliente. O que você poderia nos dizer, nos ensinar sobre o autocontrole, que é um comportamento resiliente? Tá. Esses dias eu fiz uma palestra e o pessoal era um pessoal mais corporativo, então eu falei assim, eu não posso ir com a linguagem muito psi, né? Senão o pessoal vai ficar reclamando. Eu vou levar uma linguagem mais de brincadeira, lúdica e ao mesmo tempo mais acessível para eles. Aí, Eleni, eu levei uma fotinha de uma jaca cortada ao meio, né? Quando eles olharam e falaram que uma jaca, começaram a rir, né? E virou uma bagunça. O cara veio falar sobre resiliência e abre com a fala com uma imagem de uma jaca. Muito interessante. Mas aí eu mostrei para eles que a jaca cortada ao meio tinha os seus gominhos. E cada gomo lá tinha vida própria, e que eles, então, quando cortavam os pedaços de jaca, eles iam ter diversos gomos e caroços, né, dentro da jaca, e que era a soma desses caroços que fazia o sabor da jaca. E uma jaca tem um sabor muito peculiar, né? Característico. Quem toma um suco de jaca nunca mais esquece, né? Ou odeia ou ama de... Com certeza. E é interessante que jaca dá para fazer na cozinha, de diversas maneiras. E eu fui explicando isso para eles e dizendo para eles, um desses gomos aqui, caroço que vocês estão vendo, inclusive dentro do caroço, porque tem gente que joga o caroço fora. Mas o caroço é a maior fonte de proteína que existe dentro da jaca. Sabendo fazer não sabia. Ali é que está o segredo dela. Então eu falei, eu vou te falar agora, o autocontrole é um deles. É um deles. E o autocontrole é um daqueles carocinhos que a gente pega na jaca. E ele diz respeito às emoções. Nós não somos só emoções, nós somos uma riqueza, né? Uma pluralidade. Aquele especificamente fala das emoções. E particularmente eu coloco 3 emoções aí dentro.
que seria a emoção da raiva, a emoção da qual sai muitas outras, mas sai dela. A emoção da tristeza, que seria a outra parte do leque. Da tristeza sai também um enorme número de outras. E ao centro a alegria. Que a alegria seria aí um caroço que está dentro deste, né, composto, fazendo o nosso emocional fluir. Eu sei que é uma forma simplória de dizer o mundo das emoções, mas se a gente não é tão simplório assim. Se você for olhar nos grandes psicólogos que estudaram emoções, vocês vão ver que eles colocam as emoções mais centrais em 4 ou 5. Delas derivam todas as outras: raiva, tristeza, alegria, vergonha e surpresa. A maioria coloca nesse sentido. Depois uns acrescenta o medo, né? Eu já digo que o medo está dentro delas. Mas, enfim. Autocontrole, então, é essa capacidade de agir, de pensar, de ter comportamentos, aí vem onde você está chegando, comportamentos resilientes a partir de uma boa gestão das emoções. Então, o que significa o seguinte, que quem não faz uma boa gestão das emoções não tem comportamentos resilientes. Tem comportamentos de outra natureza, comportamento de impulsividade, comportamentos de acatar em excesso, comportamentos de resistência e que não são comportamentos resilientes, como você está colocando. O comportamento resiliente, ele tem um pressuposto. Ele é fruto de uma gestão que a pessoa faz do seu emocional. É isso. Comportamentos resilientes dentro do autocontrole emocional são aqueles comportamentos que passam por uma gestão interna. É isso aí. Nossa, E como é que a gente constrói essa gestão interna, doutor Jorge? Tá. Como é que a gente administra, como você está falando, a gente constrói estratégias para que a gente possa gerir esse, e conquistar esse autocontrole. Sim. Em nós. Eu valorizo muito o seu trabalho como divulgadora. Divulgadora de uma temática tão importante como essa. Então, eu olhando, eu digo assim, o que nós precisamos nesse sentido é divulgar para as pessoas e muito de que elas podem fazer a gestão destas emoções. E aí a sua pergunta é como, né? Eu vou dar uma dica, vamos dizer, uma dica, né? Dentre muitas, mas uma dica é assim: mudar a cabeça e pensar da seguinte ordem. Eu penso assim, olha, Jorge, suas emoções agora estão a serviço de 90 bilhões de neurônios, Jorge. Se liga, é entre 80 a 100. Portanto, eu estou nessa média. Eu tenho 85, 86, ou eu tenho 90, ou eu tenho 90. Eu estou aí dentro. Talvez eu tenha um pouco menos. 87. 87 bilhões de neurônios. Isso é preciso ensinar para uma criança, Helena. Está entendendo onde eu quero chegar? Um comportamento resiliente nasce lá no berço, na escola, na casa, na escola. A gente olhar para a criança e dizer assim, olha, as suas emoções não podem estar soltas assim de qualquer forma. Você precisa desenvolver primeiro a mudança na cabeça, que aí entramos num campo que é muito meu e seu, né? De você aprender, é uma aprendizagem, eu chamo de significativa, de você aprender que as suas emoções, seja ela a raiva, a tristeza ou a alegria, estão a serviço não do acaso
não do destino, não do imprevisto, mas elas estão a serviço dos seus 90 bilhões de neurônios. Eu vou te falar uma coisa, Aline, quando uma criança escuta isso e ela começa a entender o que são 90 bilhões de neurônios, ela fica assim, ó. Porque se a gente criar uma figura para a criança, dizer assim, ó, coloca o neurôniozinho na frente do outro e começa a fazer a criança imaginar um no outro, você imagina o que a gente vai fazer para dar um total de 86, 87, 90 bilhões de neurônios. Eu vou te falar uma coisa, a gente vai sair do planeta. Grandes conquistas, né? Pra gente. Boa! Eu acho que, Jorge, esse a serviço, né? A serviço de você, né? Todo esse Perfeito. pensamento, quando você quer falar, né? Que eu entendo, né? Todo esse pensamento a serviço seu, né? Para construir, para superar, para trabalhar, né? Gerir melhor todos esses sentimentos. Portanto, o que eu estou querendo dizer é que não é uma ação de pegar algo, de mudar de lugar, de falar alguma coisa. Não. O como ter autocontrole dentro da resiliência é aprendendo a pensar que eu tenho 87 bilhões de neurônios que precisam estar ativados e ativando as emoções. Elenir, quando a gente passa a pensar assim, a cabeça da gente... Aí eu vou te dizer uma coisa que eu penso, né? Que tem muita gente de 20 anos que não sabe disso. Tem muita gente de 28 anos que não sabe disso. Tem muita gente de 35 que não sabe disso. Tem muita gente de 40 anos que não sabe disso. Não sabe que tem 86, 85, 87, 90 bilhões de neurônios. E não sabe que pode colocar as emoções mais primárias que nós temos enquanto humanos direcionadas para os neurônios. Ou para... O que a gente vai chamar os neurônios? Alguém que está nos ouvindo? A capacidade de pensar do humano é maravilhosa. Nós dois somos professores, nós sabemos disso. É difícil de colocar... É acreditar que é possível também, né, Jorge? Sim, aí vem. Eu posso administrar de uma forma construtiva, produtiva, estratégica a raiva. Aí vem a minha frasezinha para fechar essa área. Pode ser? Olha lá. Bom. Raiva e tristeza na dose certa. Isso é resiliência. Na dose certa. Nem de mais, nem de menos. Nem de menos. Na dose certa, a gente se torna, numa entrevista de emprego, você chega com a tristeza na dose certa, que é aquele medinho, aquele cismado, né? Cismada, mas ao mesmo tempo você chega já com os olhos dizendo assim, não, eu vou para cima, tá na dose certa, todo o tamanho certo, vou falar o que eu tenho que falar, ser do jeito que eu tenho que ser. É outra entrevista do que uma pessoa que chega lá com as emoções na dose errada. Aí descontrola, e aí perde o equilíbrio, e aí cai nos excessos, né? Porque a gente e perde a beleza do humano. Que o humano é muito forte, é poderoso, mas aí ele cai nesses extremos que apresenta o mais fraco do humano, né? É verdade. Nossa, eu acho assim... É bastante interessante quando a gente começa a refletir e aí nós como ser humano, eu que busco ter o comportamento resiliente, mas nem sempre consigo, né? Então, porque a gente vai nos erros e nos acertos, nas tentativas, não é assim? A gente vai tentando, buscando... Sim, porém, quando você começa a pensar desta maneira que eu estou propondo, e você deve ter no mínimo uns 90, então... Tá bom, acho que eu tô com 67. Você vai
criando uma forma de pensar favorável. Essa forma de pensar é acreditar, não é? Essa forma de pensar inicia por acreditar que é possível? Inicia-se pelo conhecimento de que eu tenho 80 a 90, 95 bilhões de neurônios. Alguns chegam a 100. Começa por este conhecimento. Percebe, eu estou querendo plantar uma coisa aqui na aprendizagem mesmo. Se a gente não mostrar isso para uma criança, ela não vai saber. Ela vai achando que ela tem 10 na vida. E um grande número nem sabe que tem um. Que tem neurônios, né? É verdade. Então eu acho que se a gente puxar para a educação, né, Jorge, o quanto é importante essa criança saber o quanto de recursos internos ela tem. Agora você pegou na veia. É isso. É isso. Os recursos internos. A primeira coisa é fazer com que ajudar, né, fazer as mediações, fazer as intervenções na sala de aula, para que essa criança é o primeiro passo. Para que ela conheça os recursos que ela tem e acredite nos recursos que ela tem. O segundo passo seria ligar a criança a esse conhecimento que ela está tendo com as emoções primárias que ela tem. Raiva, tristeza, alegria. Ensinar a criança a fazer o link. Então eu tenho emoções? Muitas crianças crescem e vão crescendo sem saber que tem emoções. Que não escuta falar disso. Não ensinam a identificar as emoções. O que é uma raiva? O que é uma tristeza? Eu tenho pacientes no consultório que eu pergunto o que você está sentindo. Um adulto olha para mim e fala, não sei. Não sei. Porque a gente... Será que é porque a gente tem uma educação que nós trabalhamos com a dualidade, deixa eu ver, a dualidade do emocional e do racional. Então, às vezes, né, quantas vezes nós ouvimos, né? Olha, tem que ser racional, não tem que ser emocional. Então, essa dualidade, ela separa o indivíduo, né? Como se emocional é uma coisa, racional é outra. E aí, sendo que hoje nós sabemos que o indivíduo, como é que fala? É uma coisa só, né? É um contexto, né? Ele é único. E aí as duas coisas fazem parte, né, dos mesmos neurônios, vamos dizer assim, né? Da totalidade dos neurônios. Então, por isso que não existe emoção sem a inteligência, e não existe inteligência sem emoções. Sem emoção. Se constituem um ser único. E quando a criança ela passa a entender, né, que as emoções são naturais, ela gerencia, né, ela vai trabalhar essas emoções de uma forma melhor organizada, não é isso? É isso aí, é isso. Nossa, muito bom. Eu acho que é muito legal essa conversa, admiro muito essa conversa e a gente poder fazer esse link, né, com a escola, com a nossa vida, com tudo. A gente consegue fazer o link com tudo. E aí eu estou linkando também, Jorge, com a questão, porque para você saber que existe, você tem que também constituir uma autoconfiança. Sim, seria um outro bolinho lá. Faz um link, né, com esse comportamento resiliente que é a autoconfiança. Sim. A autoconfiança seria um outro gomo que a gente estaria olhando lá na fruta. Né? E a autoconfiança, ela é quando eu desenvolvo, e aí já vem de novo, nós vamos ter que entrar novamente em aprendizagem, em capacitação, né? Porque ninguém desenvolve assim. E tem que ter um investimento ali para que alguém desenvolva. É quando eu desenvolvo um estilo pessoal. Um estilo pessoal. Você me permite dar um exemplo pessoal meu? Sim. Eu passei eu acredito que uns 30,
anos da minha vida sem conhecer, sem me dar conta de qual eram as minhas maiores habilidades. E com isso, eu passei esses anos todos sem utilizar o meu melhor de mim. Até que eu comecei a me dar conta, por causa dos investimentos que fizeram em mim, né, que eu sou muito forte mesmo. Eu sei que é uma competência absurda em mim ouvir. Helenir, quando eu escuto algo, a cabeça faz assim. Começa. E eu apuro os ouvidos. Sou capaz até de fechar os olhos e só ouvir. Aquilo começa a crescer. E ali começa. Por isso, às vezes eu falo, não me deixe ouvir, porque se eu ouvir... Fala baixo. E você viu, logo, não demorou muito, eu comecei a usar na minha vida profissional a maior das habilidades que eu tinha, ou eu tenho, ouvir. Construí toda uma carreira, todo um trabalho em cima desta grande propriedade que é o ouvir. Aí com isso você percebe muito, né? Quando eu estou interagindo com pessoas, eu crio um estilo pessoal. Voltei ao que eu tinha dito. Um estilo. E qual é o estilo meu, no caso? É ouvir. Quando eu chego perto de uma pessoa, eu vou fazer 2, 3 perguntinhas rápidas para ela e depois eu quero ouvi-la, porque se eu ouvir, eu começo já a ouvir, eu já sei com quem eu estou conversando, sei para onde eu vou, começo. Eu acho que em outras pessoas. Você tem algo fundamental que Paulo Freire fala, né? A escuta, a importância da escuta, a importância de uma educação, não é? Que contemple a escuta, um professor que está aberto a ouvir seu aluno, um professor assim. Me recordei Paulo Freire, e eu acho que casa muito, né, com essas coisas. Vamos freirear, né? Exato. Então você vê que ele está falando de que a gente tem que ter um cuidado com aquele que a gente investe, né? De desenvolver um estilo pessoal. Uns dias faz tempo, eu estava andando num lugar e passei e eu vi um muro, e eu leio o muro. Porque eu sei que quem escreve no muro, ele tem um estilo pessoal dele, ele quer deixar lá uma mensagem para que eu leia, né? E é pela mão, ele escreve, é pela escrita. E ele falou assim: não me venha com as suas taças de cristais, o meu café eu bebo no copo de requeijão. Meu café no copo de requeijão, Quando eu olhei, eu falei, sensacional! Sensacional, que profundo, né? Ele está querendo dizer, não venha com figuras para cima de mim, seja simples, seja direto comigo, porque meus cafés são copo de requeijão. Exatamente, né? Eu pensei comigo, né? Hoje eu penso também. É o estilo dele. Ou ele dela, né? Não sei se foi ela que deixou lá para que eu desse. Enfim, dessa pessoa. O estilo é escrever. O meu é ouvir. O seu talvez seja outro. E assim vai indo. A autoconfiança está em descobrir o estilo. O meu é falar. Eu preciso equilibrar o meu estilo. Eu falo demais. Isso. Mas bacana. A autoconfiança tem a ver com a gente ter clareza de qual é o estilo pessoal e usar o estilo pessoal. Pronto, aí eu caí no meu campo de fortaleza. Porque eu sou muito forte e você é forte dentro do seu estilo pessoal, da sua área. E ali você nada de braçadas.
Então, primeiro é perguntar, Jorge, refletir qual é o meu estilo pessoal. E aí você está dizendo que o estilo pessoal é onde você tem mais, que termo eu diria, o que você diria, como é que eu vou definir, né, uma pessoa? Como é que ela define o estilo pessoal? Que pergunta ela tem que fazer para ela mesmo? Eu vou trazer um grande cientista que nós temos aqui. O nome dele é Csikszentmihalyi, né? Mihaly, ele fala o seguinte: quando a gente entra nessa coisa do estilo pessoal, que a gente vai e começa a atuar dentro daquela área onde você tem o melhor do seu, ele chama isso de flow. Então nós em português diríamos, a gente flui ali. Agora eu posso te falar isso de uma outra maneira, se você deixar. A gente nada de braçadas. A gente nada quando a gente descobre. Exato. Qual é o estilo, qual é o perfil, qual é isso. Onde é que a gente... Eu posso dizer que estilo pessoal, onde é que a gente se sai melhor? Seria isso? Onde você flui. Onde eu fluo, né? Onde é que... As coisas vão assim, ó, fáceis. Os resultados não são fáceis de se fazer. Porque quando eu construo algo, eu passo meses, às vezes, construindo. É difícil e eu vou e volto, mas eu sei que está fluindo, vai sair. É como quando você pega um adolescente e põe ele para correr, põe ela para correr, e ela corre, você olha e fala, temos um atleta. Flui. E isso, cada um tem, né, Jorge? Aí vem a beleza da resiliência. Cada ser humano tem uma área de fluir. Onde flui melhor, onde é que é. E é aí que ele tem que investir. Exato. Não existe alguém que nasce sem. Como a vida é maravilhosa, né? Ela dá para todos. Uhum. E a gente poderia chamar também desse estilo habilidade? Poderia dar habilidade. Eu sei que no dicionário existe uma grande discussão, e entre os pedagogos também, entre os psicólogos, idem, de que qual a diferença entre habilidade e competência, né? Mas eu costumo, só por uma questão de nomenclatura, eu costumo dizer que a habilidade é quando você aprende na prática a colocar a competência em ação. Então a competência é o que eu tenho. A habilidade é você colocar aquele negócio na prática. Ah, tá. Por exemplo, eu tenho a competência de colocar a tampa numa caneta. A habilidade é fazer isso. É colocar. E a competência. Ah, tá. E acontecer. Sim, fazer acontecer. Seria a habilidade a fazer acontecer. É ação, é essa prática. É concretizar. Então, quando a gente, voltando para a educação, a gente está pensando em educação, a gente está pensando como é que a gente faz as mediações para que esse aluno consiga, né, descobrir qual é o perfil, onde é que ele se sai melhor e aí como é que ele caminha a partir disso. Perfeito. Isso não precisa ser muito complicado, porque um professor consciente disso, ele pode estimular os alunos a se olharem, a se perceberem ao longo dos dias. E um vai olhando que ele tem a escrita, onde ele flui melhor, o outro vai olhando que é no falar, tem o outro que é correr, tem o outro que é pensar, a imaginação, né? Imaginar, fluir. É fantástico, porque Einstein descobriu boa parte do que ele nos deixou de legado imaginando. Imaginando, com certeza. O cara imaginava, ele começava a imaginar eu. Daqui a pouco ele falou, a gravidade funciona assim, imaginando. Você imagina que capacidade era essa, linda, né? Já tem outros que é manual. Um grande pedreiro que a gente traz para trabalhar em casa, a gente reconhece quando ele tem essa competência, né? A mão boa, quando ele termina, a gente vai e fala, nossa, ficou bom, ficou bonito, hein? Ficou bonito. É essa habilidade. Nossa, eu acho que é assim, e é nesse sentido
que é a autoconfiança, quando você descobre sobre, é um caminho, né, quando você descobre esse seu perfil, né, o que você tem, e aí te deixa mais confiante. Isso, porque você está naquele campo onde você flui, você se sente à vontade, você fala, vamos, porque eu estou muito bem comigo mesmo. E aí os momentos de estresse, e aí linkado aquelas emoções, né, Jorge? Para os momentos de tristeza, para os momentos de... Perfeito. Não é? Quer dizer, não deixa a tristeza crescer demais, a raiva crescer demais aí dentro, de uma maneira que abafe a minha área, o meu estilo. Que legal, né? Olha. Não, eu acho que legal. Talvez para fechar a gente pudesse dizer que a gente tem uma quantidade maior de neurônios pode ser? Talvez? Olha, 50% é para falar, o restante para mim seria 50% dos meus neurônios tá tudo dedicado à fala. E aí o restante vamos caminhando. Eu acho que bacana. Eu acho que é isso mesmo. Obrigada a todas as pessoas que estiveram com a gente, e no próximo episódio da Jornada da Resiliência, Educação e Vida, falaremos de mais 2 comportamentos resilientes: leitura corporal e conquistar e manter pessoas. O podcast Leituras do Mundo te espera na próxima quinta-feira, às 7 da manhã.